Era jogo para 3-1, talvez até um 3-0. A semifinal, mesmo contra o Cruzeiro, na Neoquímica Arena, o Corinthians estará na final da Copa do Brasil. Deve entrar aí coisa de quase 12, 13 milhões de euros para o Corinthians. Porque o Corinthians vai ser tão ou mais forte que o Flamengo. Mas o Corinthians tem um potencial gigantesco. Olha, vocês que dão risada do Corinthians, aproveitem, porque vai passar. O Corinthians nessa draga toda, nessa bagunça toda, fez 1,1 bilhão ano passado, gente. Fala, nação corintiana! Bem-vindo ao Resenha Arena 1910. Vamos ver o Vessone falando como o Corinthians jogou, falando aí do Guinegão, mostrando os números e falando do Guinegão, falando de um moleque da base que já assinou, que já renovou o contrato e que é um absurdo, que logo vai estar em campo, talvez já contra o Palmeiras no próximo final de semana, falando do potencial do Corinthians de montar um time muito melhor do que o do Flamengo. Ele vai falar também de 12 milhões de euros que pode entrar no Corinthians logo do nada. Vamos ver tudo isso daí nesse corte. Meu nome é Marcelo Scarpim, esse é o Resenha Arena 1910. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixa o like lá no final se você gostar do vídeo e bora pro vídeo. Bom, vamos ouvir a turma do Corinthians falando sobre a vitória de ontem sobre o Atlético Paranaense. Que teve algumas nuances, né? Teve gente invadindo o campo, teve um monte de coisa aí acontecendo. Vamos ouvir. Foram os 15 minutos finais da primeira etapa que nos obrigaram praticamente a uma tomada de decisão e uma mudança posicional da nossa equipe. Acredito que tenha sido necessário, até porque, quando todos falam, né, que você coloca 3 zagueiros, o time fica defensivo, ao contrário, nós ganhamos ofensividade, adiantamos um pouco a nossa marcação e com isso encontramos o nosso gol, conseguimos neutralizar a maioria das situações, à exceção de uma bela cabeçada que foi bem defendida pelo Hugo e nos dando aí a possibilidade de um resultado muito importante. Estamos perdendo praticamente um atleta a cada semana. Isso tem dificultado, até porque encontramos uma forma de jogar que a equipe está começando a se adaptar, está começando a crescer. É só um primeiro jogo e eu sei o quanto é traiçoeiro esse tipo de competição e nós não podemos estarmos satisfeitos, não. Temos que estar bem atentos com tudo que possa acontecer para que no retorno nós tenhamos todos os jogadores em condições. O trabalho que ele vem desenvolvendo, que ele vem executando, a entrega que ele está tendo, o comprometimento, se dedicando ao máximo, combatendo, buscando espaços, atacando o adversário a todo momento. Eu acho que isso daí ele está sendo coroado pelo belo trabalho que vem desenvolvendo. Eu só peço que a gente tenha calma, que a gente tenha paciência, vamos deixar que o desenvolvimento dele aconteça de uma maneira bem natural, sem que forcemos nada. É um menino que promete, mas temos que ter cuidado, temos que ter os pés no chão. É muito gratificante para mim. Eu que Monstro. E eu tô falando isso desde antes dele estrear, tá, pessoal? Não é de agora, não. O senhor cobra muito para meu também, dos atletas também. Até o Mateuzinho, antes do jogo, chegou em mim e falou: fica dentro da área, que eu vou dar a bola e você vai fazer o gol. Dito e feito, graças a Deus, eu fui feliz. Quero estar em campo lá, quero estar em campo aqui. Mas acho que o torcedor pode ficar tranquilo que eu vou estar em campo no próximo jogo, da forma que tiver que ser, do jeito que tiver que ser. Mesmo se eu atuar lá ou não, eu vou estar em campo no próximo jogo. Eu tenho certeza que tanto a CBF quanto o Corinthians vão achar a melhor logística para que eu possa chegar inteiro para o jogo. São 5 jogos, 6 gols feitos, nenhum gol sofrido, então a gente quer continuar trabalhando da melhor forma para que a gente possa manter esses números aí, porque, bom, se a gente continuar fazendo gol e não tomando gol, a gente tem grande chance de chegar onde a gente quer, então é dessa forma que a gente vai trabalhar e pensar grande. Muito bem, tá? Então, o Guinegão, o herói do jogo, mais uma vez, o Hugo Souza, que também foi herói, fez uma defesa espetacular no final do jogo, e o Dorival Júnior falando sobre essa vitória. Vessa, você falou uma frase: o Corinthians está impecável na Copa do Brasil até aqui, na campanha. Por isso que a gente gritou é campeão para você. Uma boa vitória do Corinthians, é importantíssima, contra um adversário, sim, está na Série B, mas é o Atlético Paranaense, não é um fraco, acabou de eliminar o São Paulo, por exemplo. Pois eu falei do impecável porque o Corinthians tem 5 jogos na Copa do Brasil, 5 vitórias, 100% de aproveitamento, não tomou nenhum gol e marcou 6. Então ele ganha 2 vezes do Novo Horizontino, 2 vezes do Palmeiras e ganhou ontem. Então são essas 5 vitórias. É um mundo meio à parte, né? O brasileiro está bem rateante, um brasileiro bem complicado.
Mas na Copa do Brasil a coisa está acontecendo. A partida de ontem ela é uma ótima vitória, porque o Corinthians, para mim, não joga tão bem. O âncora achou que o Corinthians jogou bem, eu não achei. O Corinthians faz bons primeiros 15, 20 minutos, até de domínio, não deixa o Atlético exercer aquela pressão inicial de quem está como mandante, faz um bom jogo, controla o jogo. Falei, pô, acho que vem uma postura bacana aí. A partir dos 20 minutos, o Corinthians baixa um pouco a guarda, o Atlético cresce e termina melhor no primeiro tempo, o Corinthians meio que se defendendo. No intervalo, o que ele faz? O Ranieri fez esse trabalho para ele contra o Vasco, de baixar para terceiro zagueiro e Bidu e Mateuzinho subiram, viraram alas, e os dois são, para atacar, eles se viram muito bem. Ele tenta a mesma coisa, põe o Kaká no jogo, vira 3 zagueiros de verdade mesmo, e vai espetar os 2 alas. Com 13 minutos dá certo a tentativa. O Vitinho inverte a bola, pega o Mateuzinho como ala lá, o Mateuzinho cruza e o Guinegão faz o gol. O terceiro gol em 3 jogos seguidos do garoto de 18 anos. Fez aí recentemente 18, né? Quando subiu ali para começar a treinar tinha 17 ainda. E o menino com a coragem que eu elogiei ontem, né? Com a personalidade de encarar adversário e tudo mais, também estava bem colocado mais uma vez. A mesma coisa do Vasco, né? Mateuzinho cruzando, ele fazendo. Ontem a mesma coisa. Ele já entende esse movimento do lateral e vai para dentro da área, o que não deixa de ser um elogio para o garoto já ter esse movimento. O Corinthians faz o gol. O problema que acontece é aquilo que o Dorival certamente... se você falasse assim, Dorival, qual o jogador que você não quer que se machuque, que você mais teria problema? Ele ia falar, Mateuzinho. Porque não tem outro. Simplesmente o Corinthians não tem um lateral direito reserva. Quando o Mateuzinho sofre a lesão, o que eu acho que é lesão, o clube vai confirmar hoje, mas sinceramente, se anunciar que não foi nada, eu vou ficar muito surpreso. Para mim é uma lesão no mínimo de grau 1, que é aquela que separa de 7 a 10 dias pelo menos. Então vai ser uma perda enorme porque não tem outro. O Léo Maná tá emprestado porque não estava dando certo, o Fagner emprestaram e não tem ninguém. Aí ele põe o Félix 2. E aí vem aquele problema. Você tem o Félix como ala, é a mesma coisa do que você ter um zagueiro parado lá atrás. Ele não vai subir, não vai te dar profundidade, não vai fazer nada. E aí atrapalha o plano dele, porque você põe os 3 zagueiros exatamente para o Mateuzinho virar uma opção e ser um escape. Quando você perde o Mateuzinho, você perde as coisas. A atenuante ele estava com 1-0 no placar. Com 3 zagueiros, não dava para pôr o Romero na direita? Eu gostaria de fazer essa pergunta pro Vessa. Eu sei que ele já tá um pouco mais velho, não corre igual antes, mas não daria para pôr ali o Romero ou até o próprio Vitinho ali na direita? Pô, não sei, eu acho que dava. Com 1-0 no placar, mesmo com esse problema na ala, só com uma linha de 5 lá se defendendo, ele se virou e terminou o jogo ganhando por 1-0, mas teve uma defesa importante do Hugo Souza. Uma vitória, então, para mim, ótima, no sentido de que você não joga bem. Eu não gostei muito do jogo do Corinthians, ao contrário do Vasco. O Vasco é 3-2, 1 gol de diferença, mas o time não merecia ter vencido só por 1 gol de diferença. Era jogo para 3-1, talvez até um 3-0. Ontem não. Ontem, para mim, se o Atlético tivesse empatado naquela cabeçada, para mim também seria justo, porque o Corinthians não faz um bom jogo de maneira geral e o Atlético fez um jogo ok dentro das suas limitações. Aliás, ao contrário do que a gente imaginava, que chegou a ser noticiado 10 dos 11 titulares em campo, só o Esquivel não jogou por conta aí de desgaste ou mini lesão, alguma coisa assim. Os outros 10 estavam em campo, então o Atlético não abriu mão do jogo, mesmo com a decisão que ele tem na Série B no sábado contra o Novo Horizontino. Então, uma vitória ótima de quem não fez ali um grande jogo, mas perde mais um jogador por lesão já para o derby, já teria outros problemas, mas a gente fala depois do derby. E para finalizar, eu queria só citar essa invasão do torcedor. De acordo com as matérias lá que vêm do Paraná, o torcedor tem 29 anos, estava bêbado, não prestou o depoimento. Não me pergunte por quê, mas o delegado lá da delegacia móvel lá não prestou depoimento. Ele assinou uma espécie de termo circunstancial, porque é como se fosse invasão ao esporte, alguma coisa assim. O Corinthians ou o Hugo Souza teriam que prestar queixa
para que ele fosse considerado aquilo uma agressão ou tentativa de algo pior e ser tipificado de uma maneira diferente. Se o Corinthians nem o Hugo Souza fizessem nada, ele ia ser colocado como invasão. Caiu de tudo dentro de campo, jogaram de tudo, né, pela proximidade ali do gramado, mais essa invasão, o Hugo sofre uma agressão, eu não acho que vai acontecer lá muita coisa com isso. Aquela vez o Cássio tomou uma voadora dentro da Vila Belmiro, um monte de rojão na cara, o Santos pegou 2 jogos. Então, eu, sinceramente, é uma régua completamente diferente para alguns times e eu não acredito que o Atlético vai sofrer uma grande punição, nada, apesar de ser o dono do espetáculo, enfim, o responsável, e deixou o cara conseguir invadir, olha lá, ó, e ele vai e dá no Hugo Souza, enfim. É daquelas coisas que a gente... A câmera corta, né, porque para não tentar mostrar, não dar moral pro cara, mas tem vários canais que transmitiam, que... perfis também conseguiram pegar as imagens. Ele sai atrás, o policial leva ele lá para trás, o policial não, os seguranças, e ele vem todo aquele caminho ali atrás, da organizada do Atlético, no vidro, e ele vem comemorando, vem fazendo sinal de positivo, vem batendo no peito. Então, enfim, do tipo, tamo junto, fiz aí por vocês também, aquela coisa toda. Mais um caso lamentável. O Hugo teve uma tranquilidade, né, porque a gente já viu o árbitro expulsar o jogador, que lembra aquele caso do Juventude, que alguém ia agredir, e o jogador, numa reação, foi lá e deu um tapa no cara, ou um empurrão, sei lá, e acabou sendo expulso, acho que no Campeonato Gaúcho. E o Hugo segurou, o Hugo teve uma tranquilidade ali para não fazer nada. Enfim, só condenar aí, porque jogaram de tudo no campo e tal. A súmula cita ali alguma coisa da invasão, cita o que jogaram, cita lá o Osmar. Aliás, o Odair foi expulso depois do jogo, por ter xingado o Hilton e tudo mais, ele acabou expulso, está fora também do jogo da Neoquímica Arena no dia 10, o técnico do Furacão. Assim como tinha sido no confronto com São Paulo. Verdade, não lembrava. O jogo de volta também. Também, verdade. Só para não deixar passar. O Vessa vai falar um pouco mais de Corinthians ainda, tá, pessoal? E eu concordo com ele mesmo, o Corinthians não jogou bem. Mas ele não falou uma coisa bem importante, que o time, quando tá em boa fase mesmo, ele faz o que o Corinthians fez nos últimos 2 jogos. Ele joga bem e ganha, convencendo, joga mal e ganha. O time, quando tá em uma fase, ele joga mal e perde, ele joga bem e perde. Então, eu acho que é isso. O Corinthians tá pegando uma boa fase aí, beleza? Bom, se não for punido, deveria ser, né? É uma vergonha, né? O cara invade campo, bate em jogador, sai como herói, não sei o quê, e não é punido. Outro dia a torcida do Corinthians fica muito brava comigo, que eu falo que a Neoquímica Arena é um território de exceção, que tudo pode acontecer. Isso aí é a mesma coisa, né? Não dá pro cara invadir o campo, bater Mateuzinho no goleiro, machucar foi triste, e não cara. acontecer nada Nossa. com o cara. Então, que triste, fiquei triste na hora que eu vi. Que é tão demorado para resolver as coisas. Aliás, finalmente resolveu a questão do julgamento do Bruno Henrique, vai ser no dia 4. 5 meses depois do indiciamento. 5 meses depois, que ele resolva essa questão. Não é possível. Tem alguma punição, tem que ter. Para o Atlético Paranaense, depois desse papelão aí. Perdeu no campo, apelou, é um negócio ridículo. Agora, tem que ser exemplar. Se é o Corinthians, 10 anos. Estaria 10 anos sem torcida no estádio. Do jeito que os caras gostam de punir o Corinthians e os torcedores. Cara, tem que ser exemplar, é tem claro. que dar exemplo. Fim da picada. Qualquer estádio. Agora, acho que eu empolguei demais, porque eu gostei, achei que o Corinthians jogou bem, o Massa. Depende, né? Depende do conceito, né? Eu acho que o Corinthians controlou bem o Atlético. O Hugo quase sai de campo sem nenhuma sujeira no corpo. A questão da Série B, do jogo de sábado, acho que pesou. O Vessa trouxe ontem os detalhes. E o Corinthians fez um bom jogo, cara. Ganhou o jogo, é isso que precisa. Copa é assim, 1-0 tá ótimo, né? E eu quero ampliar essa discussão, porque com a mudança do calendário, né, ela beneficia, sim, não só o Corinthians, mas os 4 times que vão estar na semifinal, porque você passa a ter tempo, né? Tempo de recuperação do jogador, né? A não ser que a janela venha e faça um estrago ainda no Corinthians, né? Mas ela vai fechar dia 2. É que depende também, né? Se você estiver perto da semifinal e alguém se lesionar, você também vai lamentar que o jogo já não tenha acontecido, né? Então, mas hoje os caras estão machucados e estarão recuperados lá no final, né? Todos voltariam, menos o Carrilho. É o único que realmente, se no calendário normal,
O Memphis já voltou, o Yuri deve voltar ou no domingo ou no jogo de volta. Então, mas volta no jogo de volta não é a mesma coisa que você voltar aos poucos, ganhar minutos, jogar um campeonato brasileiro sem... Então, mas no calendário normal, Massa, quando que ia ser mesmo? Daqui um mês só, né? No normal, não no que vai. Isso, em Ok, setembro, né? Setembro, eu tô entendendo, acho que mas... eles estariam todos bem, mas você vai ter parada de Copa, o jogador não vai ter ritmo. Nós estamos vendo o Lucas não consegue voltar, entendeu? Falta ritmo. Então, acho que beneficia sim aqui esses quadros, na minha visão, que vão ter paz para poder trabalhar pensando na semifinal, numa eventual final. Eu concordo, vai beneficiar os 4 semifinalistas, isso sim. Com o Cruzeiro no Mineirão. Aí eu tenho dúvida se a Neoquímica vai fazer o trabalho, né, no primeiro jogo. Mas se não, se o Corinthians for fechar a semifinal, mesmo contra o Cruzeiro, na Neoquímica Arena, o Corinthians estará na final da Copa do Brasil. E o adversário mais difícil é o Cruzeiro, que está já na semifinal, em tese estaria na semifinal com ele, tá? Porque não vejo, o Atlético não tem condição, pode ser que passe pelo Cruzeiro, aí muda tudo, né? Ganha uma roupagem, porque se passar vai ser épico, vai ter que fazer 2, levar para pênalti ou fazer 3. Vai vir uma parada exatamente. épica. Aí muda o confronto com o Corinthians, mas time mesmo, treinador, trabalho bem feito, não dá nem para comparar do Leonardo Jardim com o Cuca no confronto de ontem. Estou projetando, né? E resta saber se o Osmar Stabile vai dar estabilidade para o Corinthians até lá, né? Se a coisa continuar assim, caminhando assim, vai caminhar. E esses meninos que o Corinthians achou estavam lá, apareceram agora, e se eles não forem delapidados como foram tantos outros, o Corinthians o universo pode estar mostrando ao Corinthians qual vai ser o caminho dele para começar a sair desse buraco onde ele se meteu. E vou avisar, quando ele sair, meu querido âncora, eu não quero voltar no tema, mas aí nós vamos ter que achar um outro campeonato para comparar, porque Corinthians vai ser tão ou mais forte que o Flamengo. Ou mais? Tão ou mais. Só não digo mais porque é duro achar gente competente lá para trabalhar, né? E acho que isso vai levar mais tempo do que levaria se eu também acho. O que a gente vê em termos de gestão no Corinthians é muito atraso, vai demorar para ajustar, para organizar categorias de base, trazer jogador, colocar 80% para o clube, 20% para o empresário e para a família. Isso leva um tempo de ajuste, de organização, mas é inegável, não tem como negar um clube deste tamanho, estando em São Paulo, com uma torcida que consome... Cara, a torcida do Corinthians pagou não sei quantos milhões da dívida do estádio. Isso é inédito, isso não existe. 40 pau sem precedentes na América do Sul. 40 milhões, 40 milhões a torcida do Corinthians colocou para pagar o estádio. Então, no caso de vender o tal naming rights, ainda vai sobrar um troco, porque uma parte foi paga pela torcida. Esta força, nenhum clube de São Paulo tem, e só o Flamengo tem. O Flamengo tem porque, mesmo com Marcos Braz, Landim, ele conseguiu manter ainda uma certa ordem, né, na governança ali. Quando eu falo governança, na forma como o clube se coloca, né? Como o clube administra os seus problemas, mesmo tendo erros, mesmo tendo problemas ao longo do processo, como qualquer lugar, na casa da gente é assim. Até você ajustar tudo, saber como as coisas funcionam, demora um tempo, mas o Corinthians tem um potencial gigantesco. Olha, vocês que dão risada do Corinthians, aproveitem, porque vai passar. Esta fase vai passar. Não sei quanto tempo, não sei se o Corinthians tem quadros suficientes lá no conselho, qual vai ser a ideia, mas a hora que passar, meu irmão, aproveita para rir agora, porque não vai rir depois, certo? Nós vamos ter um campeonato, nós vamos ter um time forte, um clube ajustado economicamente, não só para ganhar as Copas, mas para ganhar o Campeonato Brasileiro também. Só uma curiosidade dos meninos,
E antes de passar um pouco do que o Márcio está dizendo, o Corinthians nessa draga toda, nessa bagunça toda, fez 1,1 bilhão ano passado, gente. Sim. Fazendo tudo errado. 1,1 bilhão. Então, realmente é se organizar um pouquinho. 2 curiosidades dos meninos. Primeira curiosidade. Lembram do atacante, o Pedro, que pouco jogou e o Corinthians vendeu para o Zenit? Vendeu por 9 milhões de euros. A troca e com o Yuri. Corinthians guardou, naquela coisa que o Palmeiras está fazendo bem, que é guardar o percentual, o Corinthians guardou 30%. E aí tem um jornalista de mercado dando que o Al Ittihad está levando ele por quase 40%. Ou seja, deve entrar aí coisa de quase 12, 13 milhões de euros para o Corinthians. Do nada, caso confirme essa compra do Al Ittihad. Dá para pagar o transfer ban. Se não usar o dinheiro para comprar jogador, paga o transfer ban. Dá um respiro bom. Se caso aconteça, o Corinthians tem direito a 30%, talvez de 36 milhões de euros, vai dar uns 12 milhões de euros, vezes 5 ponto alguma coisa. Nós estamos falando de uns 70 pau, tal, enfim, entraria esse dinheiro do nada. E a outra coisa, guardem esse nome, um volante, André, ele está treinando com um profissional. O Corinthians não colocou ele em jogo ainda e nada, porque ele precisava renovar o contrato para tomar cuidado com multa e tal, né? Enfim, então aprenderam, né, depois do Cauê. E esse menino já está treinando e as informações são de que o moleque é um absurdo, esse volante, forte fisicamente, e que quando ele entrar vai ser difícil dele sair do time. André, aguardem aí, já está treinando, está sendo relacionado para os jogos, não entrou ainda, mas agora com o contrato assinado eles estão mais tranquilos e esse moleque deve aparecer logo mais aí, André Luiz, se eu não me engano. Muito bem, falamos sobre base, sobre reestruturação e tal. Vamos mostrar os números do Guinegão nessa temporada, números do SofaScore, porque o moleque está mudando o Corinthians. 8 jogos, Centro 4 como titular, 3 gols, 50 minutos em campo por jogo, 133 minutos para participar de gol. Cara, não tem coisa melhor que ver os moleques da base fazendo isso, cara. Nenhuma contratação de 50 milhões, 100 milhões, 500 milhões, nenhuma contratação é mais satisfatória do que ver um cara que nem o Guinegão fazendo o que ele tá fazendo. De verdade, cara. 7 finalizações, 3 no gol, chances convertidas 3 de 3, passes decisivos 3, eficiência nos duelos 34%, faltas sofridas por jogo 1,8%, e ali à direitinha o mapa de calor do Guinegão, autor do gol de ontem, gol importantíssimo para o Corinthians, Arnaldo. Você em outro CNPJ lembrava de... Chama atenção, desculpa, só o que chama atenção, 3 chances, 3 gols. Exatamente. E o mapa de calor, olha o tanto que ele ajuda também, né? Não é aquele que fica ali paradinho só, né? É isso aí, nação. Como é bom ver o Vessone falar sobre futebol, né? Como é bom. Cara, concordo com tudo ali que eles falaram. Pra mim, o Corinthians tem um potencial absurdo de ser muito, mas muito. Eles ainda falaram pouco, na minha opinião. Dá pra ser muito maior que o Flamengo. Muito. O poder aquisitivo da torcida corintiana é absurdo, cara. A torcida corintiana arrecadou 40 milhões para quitar um estádio. É um time que ninguém sabe para onde vai o dinheiro que arrecada, entendeu? Isso é inacreditável, é absurdo o que o torcedor corintiano faz. E eu concordo, cara, e eu fico tão satisfeito com a base, cara. Eu tô muito satisfeito com a base, cara. Ver um cara que nem o Guinegão, o próprio Kaique, o André Luiz aí, que pode estar subindo aí, que o Vessa trouxe pra gente, entendeu? E, pô, quem sabe aí o Osmar não coloca a gente num caminho bom. Agora temos o Pantaleão ali no Conselho de Ética para não deixar acontecer mais o que já aconteceu. Fechando esse name rights, tirando esse transfer ban, os 12 milhões ali, que pode aparecer do nada pro Corinthians, 12 milhões de euros, que vai dar aí uns 80, 70, 80 milhões de reais. Pode mudar aí, depois já entra o name rights, muda mais ainda. Então é isso aí, pessoal. Valeu demais, tamo junto, fui!